Olá meu irmão, olá minha irmã, bom dia, que Deus abençoe vocês grandiosamente nesta manhã. Eu sou o pastor Vanderlei Oliveira e tenho uma palavra poderosa de Deus para você. Se você chegou ao nosso canal agora, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho das notificações para receber todas as mensagens que são postadas às 6h30 da manhã. Também não deixe de avaliar a nossa mensagem, é muito importante para nós, querido, a sua avaliação. Também deixe um comentário, querido. Comente o que você está sentindo através desta palavra. E a palavra de hoje, que veio do coração de Deus para nós, está lá no livro do Gênesis, capítulo de número 21, e nós vamos falar do versículo 14 em diante. Uma história magnífica, uma história poderosa para nós aprendermos algumas coisas. Querido, nessa passagem, Abraão, o homem de Deus, o pai da fé, ele tinha cometido algumas coisas erradas e Deus estava cobrando a Abraão que ele dispensasse um dos filhos de Abraão, seria o primogênito, que seria o Ismael. Então nesse momento Abraão faz isso, dispensa Ismael junto com a sua mãe Agar e eles se precipitam para um deserto chamado deserto de Berseba. Quando a água, queridos, que Abraão tinha dado a Agar e mais o alimento se acabou, Agar deixa a criança debaixo de uma moita de mato, vamos dizer assim. A Bíblia diz que era uma árvore, ou algumas versões diz que era uma moita de mato, queridos. Não importa. O importante é que uma mãe deixando um filho para morrer debaixo de uma árvore. Agar deixa seu filho e ela sai à distância de um tiro de flecha. A palavra de Deus diz isso, porque ela não queria ver. Nenhuma mãe quer fazer isso, filho. Nenhuma mãe quer fazer isso com seu filho. Nenhuma mãe quer passar por essa imensa tristeza de ver o seu filho morrendo. Eu tenho certeza, querido, que naquele momento o Ismael já estava pedindo água, já fazia muito tempo. Então eles estavam no desespero. Mas a Bíblia diz que quando Agar deixou a criança a uma distância, num deserto, um calor terrível, à noite um frio terrível, e quando ela deixou a criança à distância para morrer, a criança começou a clamar, começou a implorar por vida para Deus. E a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor da criança. Querido, é isso que eu quero falar com você nesta manhã. Deserto, querido, sempre vai se levantar no nosso caminho. Deserto sempre vai estar posto à nossa frente. Por quê, queridos? Porque o deserto é lugar de prova. Deserto é lugar de ser aprovado. Deserto não é lugar de morada. Deserto é lugar de passagem. Você tem que passar pelo deserto. Agar, ela estava no deserto, mas ela não ficou no deserto. Deus não permitiu isso. Por quê? Porque Ele ouviu o clamor. Querido, quando nós estamos passando por um deserto, nós só falamos assim, olha que deserto, que tribulação, que luta. É no lugar onde nós buscamos mais a Deus, é o lugar onde nós clamamos mais a Deus. Veja que Ismael clamou. Deus falou assim, o anjo falou para Agar, Deus ouviu o clamor do menino. Por quê? Porque ele estava clamando, ele estava buscando Deus. Querido, deserto é lugar de buscar a presença de Deus. Se nós estamos passando, se você está passando por um deserto nesse momento, entenda que deserto é lugar de buscar a Deus, porque Deus ouve o clamor de uma pessoa que está sendo provada. Deus ouve o clamor de uma pessoa que está passando por uma grande tribulação. É nesse momento que nós já chegamos na presença de Deus. É nesse momento que nós queremos mais buscar a Deus. Por quê? Porque estamos passando por uma prova. E a Bíblia está dizendo aqui, que Deus ouve o clamor daquele que está no deserto. Deus ouviu o clamor da criança. Deus ouviu o clamor da criança, e quando ele ouviu que ele mandou o anjo para trazer a resposta, querido, ele fez o milagre acontecer. É isso que Deus está falando. Você está clamando nesse momento, você está buscando, você está passando no meio de um deserto, você está passando por uma tribulação, há um grande problema na sua história, na sua vida nesse momento, em alguns âmbitos da tua história, em alguns lugares
da tua caminhada, você está vendo que existe um deserto que você tem que passar e você está clamando. Deus está dizendo para você: o milagre vai chegar quando você clamar. O milagre vai chegar quando você me buscar. E a Bíblia diz que quando nós buscamos a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma, querido, isso está querendo dizer assim, quando nós buscamos a Deus de tudo que nós temos, de toda a nossa existência, do nosso coração, né, que é amor, que é a nossa alma, que é emoção. Quando nós buscamos a Deus de tudo que temos, Ele escuta, Ele ouve o nosso clamor e Ele faz o milagre acontecer. Veja para Agar e para Ismael, Ele fez um milagre. O que estava faltando para eles naquele momento? Estava faltando água. Era a essência do momento, a água que estava faltando. E a Bíblia diz que Deus abriu um poço, abriu os olhos. Deus abriu os olhos de Agar e ela viu o poço de água que Deus fez. Querido, eu não sei como foi que aconteceu, se Deus mandou um anjo lá cavar o poço, mas sei que tinha um poço lá no meio do deserto, e Agar viu aquele poço e ela pôde suprir a necessidade do menino e a necessidade dela naquele instante, naquele momento ali de sofrimento. Estava faltando água, o corpo estava pedindo água, e ali Deus supriu. Deus está falando para você: eu vou suprir, eu vou colocar o que você precisa no momento exato. Se você está necessitando de algo, o que você está precisando, Deus vai abrir, vai mostrar para você na sua frente um milagre para a tua história, amados. Deus fez para Agar, vai fazer para você, porque Deus é o ontem, é o mesmo ontem, hoje, vai ser eternamente, nunca vai mudar. Deus não muda. E Ele vai fazer para você. Se Ele está trazendo essa palavra para você hoje, nesta manhã, é porque Ele vai mudar. Ele vai mudar a sua visão. Ele vai mostrar para você que Ele está realizando um milagre na tua história. Deserto não é lugar de ficar. Deserto não é lugar de morada. Deserto é lugar de passagem. Você tem que passar pelo deserto. Você tem que vencer ele. Porque o deserto é lugar de prova. Você está sendo provado, forjado no deserto. Porque todo aquele que vence o deserto, lá na frente, haverá uma recompensa. Lá na frente, o milagre vai acontecer. Lá na frente, você vai sair vencedor. Lembre de Jesus. Jesus foi levado ao deserto por quem? Pelo Espírito de Deus. Jesus, quando se batizou no Rio Jordão, João Batista batizou Jesus no Rio Jordão, e Jesus saiu de ali. No momento que ele saiu das águas, querido, o Espírito Santo de Deus já direcionou Jesus para o deserto, porque ele tinha que ser provado. E a Bíblia diz que ele foi levado lá para ser provado. E ele tinha que ser provado, querido. Então ele foi lá para vencer quem? Ele foi lá para vencer o inimigo. E ele venceu lá. E quando ele venceu o inimigo lá, querido, a Bíblia diz que os anjos vieram e trouxeram aquilo que ele necessitava. Ele estava necessitando do quê? De alimento. Porque ele fez um jejum de 40 dias no deserto. Ele estava em jejum, lá ele estava se consagrando, lá estava sendo forjado, lá estava sendo preparado, o barro lá estava sendo amassado, querido. E Deus está falando para nós hoje que o deserto é lugar de quebrar o barro, é de amassar, fazer um vaso novo, um vaso bonito, é lugar de colocar o barro no oleiro de volta. Deserto é isso. E se você está passando por isso, lembre-se, você está sendo amassado. Você está sendo moído, você está sendo provado. Você pode estar face a face com o inimigo, mas lembre-se, quando você vencer esse inimigo aí, que está batendo de frente contigo, está tentando mudar o teu caráter, forjar o teu caráter, isso significa que quando você vencer, Deus vai mandar os anjos. E os anjos vão vir para trazer aquilo que você precisa. Jesus precisava do que naquele momento? Ele precisava de alimento, porque ele tinha feito um jejum de 40 dias. Ele precisava de alimento. E os anjos vieram e trouxeram alimento. No deserto, querido, é lugar onde o inimigo prova. Porque provou Jesus. Manipular Jesus. Tentou seduzir Jesus. Disse para Jesus: olha, se tu és o filho de Deus, transforma a pedra em pão. O inimigo vai fazer
A mesma coisa conosco no deserto, sabe por quê? Porque ele não muda a estratégia dele. E ele vai chegar a tentar forjar teu caráter. Ele vai tentar ir naquilo que você está sentindo no momento. Talvez você está sentindo uma dor porque alguém te feriu. Ele vai tocar o dedo lá nessa dor, nessa falta de perdão, nisso que está te afligindo, querido. É lá que ele vai tocar. Não é bem uma cachoeira, e sim uma ilusão, mas não deixa de ser incrível. E o que ele veio oferecer? Fundo do oceano escorrem de uma maneira que parece que eles estão caindo em uma cachoeira, ou como se toda a ilha estivesse sendo sugada por um vasto ralo. É apenas um fluxo de correntes subaquáticas que cria essa cena surreal. Só é possível ter essa visão quando se está em um avião ou helicóptero. Ele levou Jesus no monte. Localizado no sudoeste da Bolívia, a 3.600 metros de altitude, o salar de Uyuni, nessa região, há milhares de anos. O efeito fica ainda melhor. Vai provar você lá no deserto, ele vai falar pra você assim, durante a noite, sendo um ótimo cenário para astrofotografias. Estima-se que o salar de Uyuni tenha 10 bilhões de toneladas de sal, das quais menos de 25 mil são extraídas anualmente. A profundidade total do salar é estimada em 120 metros. A Terra na Espanha fazem parte dos raros lagos que possuem uma coloração rosa. A alta salinidade do lago permite que as pessoas flutuem na água. A coloração é causada pela presença do inferno. Como é conhecida pelos habitantes locais, é um campo de gás natural que foi incendiado por cientistas soviéticos há mais de 40 anos e está queimando sem parar desde então, alimentada pelos ricos depósitos de gás natural na área. A caverna estava cheia de gás e os geólogos tomaram a decisão de incendiá-la para evitar a intoxicação de pessoas e animais, supondo que as chamas se extinguiriam em poucos dias. No entanto, isso não aconteceu e a cratera está queimando até hoje e assim continuará por muitos anos. A cratera, localizada no meio do deserto de Caracum, tem 70 metros de diâmetro e 20 metros de profundidade. Eu quero é orar bastante com curioso. você. É uma espécie de fonte termal Se e você com opções cujos intervalos podem variar de minutos a anos. deserto, Quando isso acontece, uma grande coluna de água quente é expulsa ao ar, criando um belo Vamos orar espetáculo visual. junto. Esse curioso Vamos fenômeno só vencer existe em juntos, regiões Pai. vulcânicas. O geyser entra em erupção quando a base de uma coluna d'água que repousa sobre a terra evapora por estar em contato com uma rocha vulcânica quente. Este superaquecimento causa o aumento da pressão da água. Quando ela supera os 100 graus de temperatura, é transformada rapidamente em vapor de água. Provoca a emissão de água situada na parte superior, que intrigava muitos cientistas. Foi resolvido recentemente. Se trata de rochas que pesam até 300 quilos e parecem se mover sozinhas, deixando trilhas pelo deserto do Vale da Morte, nos Estados Unidos. Mas desde que elas começaram a ser estudadas por cientistas nos anos 40, ninguém as havia visto se mexer, o que fez com que surgissem várias teorias para o fenômeno. Um fenômeno único no mundo é causado pelo gelo. Tudo começa quando a chuva produz uma lâmina de água sobre o terreno seco, criando um lago superficial. Durante a noite, essa água congela, formando uma fina camada de gelo, na qual ficam presos relâmpagos. Certifique-se de nunca visitar a foz do rio Catatumbo, na Venezuela. O local tem a mais alta concentração de relâmpagos do mundo, 250 por quilômetro quadrado. O fenômeno é proveniente de uma massa de nuvens de tempestade a uma altura de mais de 5 quilômetros. É certeza que, independente do tempo, iremos encontrar as mais belas paisagens. A natureza fez de fato um grande trabalho na ilha. Como exemplo disso, temos as fantásticas praias de areia preta, que formam um cenário que certa forma sombrio e melancólico. Sua origem está no vazal, proveniente das atividades vulcânicas tão comuns na gelada Islândia. As colunas do mineral formam uma paisagem única. Quando a lava quente flui em direção às águas frias do oceano, o ajuste do contraste de temperatura acaba formando pequenos fragmentos de basalto que origina essas paisagens únicas. Fazem parte apenas do mundo de Bob Esponja. Eles são reais e impressionantes. Na península de Yucatán, no México, há um rio submerso composto de água salgada, que não se mistura com a água doce do mar acima. O fenômeno ocorre devido à variação de densidade entre os dois tipos de água, que são incapazes de se espalhar. As nuvens mamatos são mensageiras de tempestades e outros eventos meteorológicos, mas também podem aparecer depois de fortes chuvas, normalmente compostas de gelo. Elas podem se estender por centenas de quilômetros em vários sentidos e formações. Se você vê essas formações no céu, aproveite para fotografar. Elas são bem raras pela criação da natureza. As auroras, também chamadas de luzes do norte, acontecem nos países mais próximos ao Polo Norte, como a Islândia, Noruega e Canadá. Também acontecem no outro extremo do planeta, onde ganham o nome de aurora austral, mas são mais difíceis de serem vistas porque ali só há oceano. É mágico ver um céu noturno que se deixa iluminar por véus dançantes das mais variadas cores. O verde e o rosa é melhor observada longe da poluição das grandes cidades. Na temporada de caça a esses fenômenos acontece de setembro a abril. Auroras acontecem quando ondas de plasma, estudantes de tempestades solares viajam pelo espaço e interagem com o campo magnético e a atmosfera da Terra. Quanto mais energia o Sol libera, maior a chance de formação de tempestades solares. Portanto, maiores são as chances de auroras acontecerem. O Sol e a Terra bloqueiam os raios do Sol e fazendo escurecer o dia. O fenômeno depende de várias características, como a inclinação da órbita lunar e a distância entre a Lua, a Terra e o Sol. Quando eles estiverem mais próximos. Atravessar o deserto, Pai, os anjos do Senhor, o Senhor vai dar ordem aos anjos para que os anjos tragam a bênção, tragam a vitória e entreguem na mão de cada um. É isso, Senhor, que nós buscamos a Ti, é isso que nós clamamos em nome de Jesus. Querido, se você chegou até aqui nesta mensagem, se você orou comigo, ouviu a mensagem, recebeu a palavra e orou comigo, eu tenho certeza que Deus vai te ajudar nesta caminhada. Eu tenho certeza que Deus nesse momento está entrando com providência na tua história e vai mudar o teu cativeiro. Então se você crê em tudo isso que Deus vai fazer para você, se você, a tua fé nesse momento ela está alcançando o milagre, eu quero que você compartilhe esse vídeo. Mostre para pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Mostre para pessoas que precisam receber essa palavra e receber essa vitória. Querido, Deus está contando conosco
E eu estou contando com você para transmitir essa palavra para mais e mais pessoas. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe.